Só um minuto, não está aparecendo aqui para mim. Aí. Boa noite, pessoal, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa mesa redonda. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Ambra e à professora Priscila Santos o aceite do convite. É um prazer recebê-la e recebê-lo na Faculdade de Educação da UFG, para a gente tratar de um tema tão relevante, que é a contribuição de autores negros de peso, como Franz Fanon e Lélia Gonzalez, para compreender o antirracismo no campo psicanalítico, né? E na Faculdade de Educação nós temos os cursos de Psicologia e Pedagogia, e o NEAD, que é o Núcleo de Estudos Africanos, Afrodescendentes e Indígenas, tem organizado desde 2019 algumas iniciativas, né, como o Grupo de Estudos O Negro e a Psicanálise, que se ocupa de estudos voltados às contribuições da psicanálise e do marxismo para a compreensão do racismo, dentre outros eventos que nós fizemos no ano passado, como aconteceu nas lives de 2020, né, ou seja, sobre o livro de Fanon em defesa da Revolução Africana. Nós abordamos também o tema da psicologia crítica e marxismo revolucionário, racismo e psicanálise, né, que inclusive estão nesse canal do programa Trajetórias Intelectuais Brasil e África, depois para quem quiser assistir. Meu nome é Kellen Cristina Prado da Silva, sou professora da Faculdade de Educação da UFG e atuo em uma coordenação conjunta do NEAD, com outras professoras. Hoje eu estou na mediação dessa mesa e aproveito para agradecer a presença de professores e alunos da Faculdade de Educação e demais participantes da comunidade acadêmica da UFG, de outras instituições do Estado também, que eu já identifiquei que estão participando, né? Eu vou apresentar aqui inicialmente os nossos palestrantes. O professor Pedro Ambra é professor do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é docente, colaborador e orientador do programa de pós-graduação do Departamento de Psicologia Social da Universidade de São Paulo, possui graduação em Psicologia pela USP, mestrado e doutorado em Psicologia Social pela mesma instituição, e doutorado em dupla titulação em Psicanálise e Psicopatologia pela Universidade de Paris. É membro da Sociedade Internacional de Psicanálise e Filosofia e pesquisador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. É organizador do livro Histeria e Gênero, Sexo como Desencontro, e autor do livro Que é um Homem? Psicanálise e História da Masculinidade no Ocidente. É também editor da Psicologia Revista e Lacuna, uma revista de psicanálise. A professora Priscila Santos de Souza é graduada em História pela Universidade Estadual de Maringá, graduada em Psicologia pela Faculdade de Ingá, especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência, pela abordagem interdisciplinar, doutorando e mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, membro do Laboratório de Pesquisa e Extensão Psicanálise, Sociedade e Política, do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP, e coordenadora da rede clínica do Laboratório Jacques Lacan, desde 2016. Atua como técnica em ações educacionais na Universidade Federal do ABC, na pró-reitoria de graduação e na construção do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, o NEAB, né? E antes de passar a palavra aos palestrantes, eu informo aos interessados aqui que queiram receber certificados dessa atividade, que preencham o formulário que está na descrição do vídeo, né? E então, a gente vai colocar também esse formulário disponível no chat durante a apresentação da mesa. Então, ao final da exposição dos palestrantes, nós vamos abrir para perguntas e espero que a gente receba várias contribuições, comentários, questões, né, feitas pelo chat. Então, em comum acordo, nós vamos aqui começar com a fala do professor Pedro Ambra. Então, professor, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Kellen, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, essa oportunidade de poder não só falar, mas pensar, né, junto de vocês essas questões, que são sempre muito difíceis, mas muito necessárias, né, e também agradeço a oportunidade de poder falar com a Priscila, né, companheira de
de discussões clínicas, de reflexões, de militância. Então, vamos fazer com que a gente consiga fazer um espaço de bastante debate, diálogo, e ver o que acontece. Bom, eu queria iniciar a minha fala, antes eu preparei algumas coisas, mas eu me dei conta que eu esqueci uma coisa muito importante, né, que é a gente poder falar um pouco do contexto em que nós estamos no Brasil hoje, né, dia 4 de março de 2021, no qual provavelmente vamos bater mais um recorde de mortes diárias por Covid, uma situação calamitosa e sem precedentes na história do Brasil, ao que tudo indica, né. E menciono isso por quê? Porque por mais que não vai ser o ponto que eu vá abordar exatamente aqui ao longo da minha fala, mas esse tipo de reflexão me parece que ela deve ter lugar também num debate antirracista, na medida em que, né, a gente já sabe, assim, desde Fanon, mas a coisa talvez que até mais organizada a partir do Achille Mbembe, que há projetos em curso, denominados, né, pela alcunha de necropolítica, que visam, de fato, matar corpos, ou seja, né, a gestão do governo Bolsonaro, entre outros, mas ele em especial, é uma política que visa promover a morte. Nós sabemos que corpos são mais matáveis desde sempre, né, pelo menos desde sempre não, desde um processo específico que foi o processo de colonização e escravização no Brasil, não é? Então, eu gostaria de negritar esse ponto porque parte do antirracismo é tirar o Bolsonaro do poder. Parte do antirracismo é defender o SUS, defender vacinação para todos, e assim por diante, né? Por mais que não vá ser o ponto que eu vá focar aqui, mas eu gostaria de deixar isso marcado, não é? Então, gostaria de começar com uma questão relativa ao título, né? A gente colocou essa ideia de antirracismo, né, que pode parecer um pouco esquisito juntar antirracismo e psicanálise. Eu queria me deter um pouco sobre isso para começar a conversa. Então, há alguns níveis, algumas formas pelas quais a gente pode definir o antirracismo, mas eu vou pensar uma específica, que eu imagino que vocês devam conhecer, que é a fala da Angela Davis, né, que eu acho que ela é muito, muito simples e muito lapidar, como toda boa interpretação, que numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, certo? Então, se a gente pegar a estrutura dessa frase, o que ela nos diz, né? Ser ou pensar que não é racista, né, não é suficiente, né? É algo que seria, digamos assim, não ser racista, não promover racismo ativamente, ou pelo menos acreditar que não faz isso, não é suficiente, porque isso seria uma coisa, digamos assim, análoga a uma omissão de socorro, né? Ou seja, se tem alguém na sua casa que está passando mal, com intoxicação alimentar, não dá para dizer, não, mas quem cozinhou foi minha avó, há umas 3 gerações atrás, e você comeu, não tem nada a ver com isso, vou deixar você passando mal aí, e estou sendo não racista, entende? Então, eu acho que essa frase, ela dá uma boa pegada e mostra como uma omissão, um silenciamento, ou um não antirracismo, ele produz efeitos racistas, ou seja, né, e qual que é o truque aqui, me parece? O racismo e o antirracismo, nesse caso, eles não têm a ver propriamente com uma identidade, ou com uma essência, né, do tipo, bom, eu fui vacinado, tomei uma vacina antirracista, eu não sou, tenho até amigos que são negros, tive namoradas negras, coisas assim, é uma coisa que eu não sou racista, ou eu sou racista. O que Angela Davis mostra, com essa frase, a meu ver, é que o antirracismo ele deve ser pensado também a partir de uma praxis, né, e dos efeitos que essa praxis tem, ou do que não fazer nada tem, né, em termos de uma sociedade tão violenta e desigual quanto a nossa. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu gostaria de fazer aqui um primeiro paralelo, ou não é provavelmente um paralelo, mas uma primeira aproximação entre a questão do antirracismo e a psicanálise, né? Por quê? Porque, veja, né, de maneira quase até difundida na cultura, ou para muitas vertentes da psicologia, o psicanalista ou a psicanalista pode ser aquela pessoa que fica te ouvindo com cara de paisagem, né? E você fala que você está se estribuchando, passando por 1000 problemas, e ele fala, fale mais sobre isso, como é que você se implica nisso, certo? E às vezes a gente faz isso mesmo. Só que essa ideia, né, de um analista ou de uma analista, que serve, digamos, de espelho, né, e a questão do espelho é muito importante, né, vai ser o que o Fanon vai puxar do Lacan,
vai ser o que a Neuza vai trabalhar a partir do ideal do eu. Mas essa ideia de que o analista ele é um espelho neutro, né, ela não funciona muito para uma perspectiva lacaniana. Por quê? Porque para Lacan, o analista é aquele que se movimenta. O analista ele não deixa a pessoa no vazio e na angústia per se. Não é? Por quê? Porque é função da posição de analista, né, não necessariamente da pessoa ali de RG e CPF, mas da função analista, causar o inconsciente, promover o inconsciente. O analista, ele não fica parado jamais, ele promove, ele faz as coisas ativamente. A psicanálise, pelo menos a sua vertente lacaniana, é pensada, por exemplo, a partir de noções como ato analítico. Não é? Ou seja, a análise lacaniana, a análise a partir dessa perspectiva, ela pode ser pensada como uma análise da urgência. Né? Não a urgência, digamos, neoliberal, né, que eu preciso voltar a ser funcional aqui e esse sintoma estava me atrapalhando, mas uma urgência que tem uma relação íntima com a verdade. Não é? Então, a gente tem, voltando para o problema que eu estava colocando a princípio, né, uma postura análoga, né, ou seja, não basta ser neutro, não basta ser vazio, né, no caso do racismo, é preciso agir, né. E mais ainda, nessa posição do analista, para puxar já a conversa um pouco para o Fanon, tem a ver também com promover a subversão e uma desalienação, né, categoria que é importantíssima, seja para o pensamento marxista, seja para a perspectiva fanoniana, seja para a psicanálise, desalienar-se, não é? Claro, o jeito que a gente vai fazer isso no interior da psicanálise varia, pode ser sessões curtas, intervenções meio esquisitas e assim por diante, ou acolhimentos, né, porque às vezes a gente acha que o analista lacaniano é super frio, etc, e não, né, quem já viu aquele documentário lá do Encontro com Lacan, né, que inclusive tem uma cena onde tem uma passagem política, né, da Gestapo, não vou dar spoilers para vocês, mas pode procurar lá no YouTube, chama Um Encontro com Lacan. Pois bem, então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar em relação à diferença, à ideia do analista neutro, ou seja, não, em ambos os casos é preciso que haja um posicionamento, um fazer, né? Agora, é claro que a não neutralidade clínica, digamos assim, ela é diferente de uma não neutralidade social, não é? Por quê? Porque no caso da clínica, algo que orienta a psicanálise é algo que a gente costuma nomear, às vezes muito rapidamente, como singularidade, né? Ou seja, a ideia é que a gente não pode unificar todas as pessoas, né, a partir, sei lá, seja de categorias tipo neurose, psicose e perversão, seja a partir de negros e brancos e coisas assim, né? Ou seja, existe uma singularidade, existe algo que é próprio de cada pessoa e a psicanálise vai promover. O que é verdade, do ponto de vista do horizonte último ético, né? No entanto, é preciso lembrar também que a singularidade não é algo que brota naturalmente, né? A singularidade, essa é uma hipótese que eu apresento aqui, ela é efeito de uma estrutura, né? Como uma flor, ela nasce sempre em dadas condições. Pode ser que ela brote do asfalto, mas é mais fácil ela botar de uma estufa, certo? E digo isso porque vou trazer um trecho aqui para trabalhar com vocês, da Lélia Gonzalez, para começar a apresentar essa relação, né, entre singularidade e estrutura. Esse trecho é uma nota de rodapé, a segunda nota de rodapé do Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, né? Como você sabe, é um texto, como alguns outros da Lélia, fortemente marcado pela psicanálise, de extração lacaniana, e tem um determinado... E as notas de rodapé do texto são muito interessantes, né, a função que elas ocupam. É um lugar onde ela fala, digamos, de uma maneira até mais pessoal, por mais que o texto, claro, seja todo causado por uma vivência, uma experiência dela. E nessa nota de rodapé, que é a segunda nota de rodapé, ela vai dizer o seguinte, cito Gonzalez. Nesse sentido, vale apontar para um tipo de experiência muito comum. Refiro-me aos vendedores que batem a porta da minha casa e, quando abro, perguntam gentilmente: a madame está? Sempre lhes respondo que a madame saiu. E, mais uma vez, constato como somos vistas pelo cordial brasileiro. Cordial é entre aspas. E segue. Outro tipo de pergunta que se costuma fazer, mas é em lugares públicos: você trabalha na televisão? Ou você é artista? E a gente sabe o que significa esse trabalho e essa arte. Certo? Concluo a citação aqui. Então,
Veja, pode parecer algo banal, tá falando da vida dela, uma questão, que é meio chato, né, alguém bate na sua porta e pergunta se você é a doméstica, né, pergunta não, nem supõe isso, porque pela sua cor já te coloca em um determinado lugar, né. Então, eu quero pegar esse trecho e tirar alguns níveis dele, para a gente conversar aqui. Um primeiro é essa ideia que eu chamaria da interpelação, né, que quando pergunta assim, você trabalha na TV, que ela fala no contexto público, isso tem algo, digamos assim, estruturalmente, próximo a algo, né, que acho que a militância tem apontado há um tempo, que é, por exemplo, mexer no cabelo de pessoas negras. Você pega, nossa, que cabelo bonito, que diferente, não é? O que tem aqui? Ou você trabalha na TV, essa interpelação tem uma ideia, no fundo, de que o corpo ou a subjetividade são, primeiro, né, diferentes, mas diferentes do quê? Diferentes de um certo ideal de branquitude, no qual a branquitude se vê como transparente, né, opera a partir de uma lógica de transparência. E que, portanto, causam, estranheza, e dois, uma permissividade de tocar ou de perguntar, né? E aqui, né, uma crítica do Fanon, por exemplo, ao exoticismo, que coloca o negro ou a negra nesse lugar de algo exótico, diferente, né? E que a Lélia vai trabalhar a partir da ideia da objetificação. Por mais que a noção de objeto que está em jogo na Lélia é bastante complexa, porque ela tem uma extração ambivalente, né? Já que ela tira isso do Lacan, né? Veja, né? Eu, por exemplo, eu acho que a maioria dos professores ou das pessoas que estão escutando a gente, que são brancos, não tem essa experiência na vida adulta, né? De alguém me interpelar e falar, nossa, mas você trabalha com isso porque seu jeitão é assim. Ou pegar no meu cabelo e falar, olha que diferente, olha essa barba, olha esse óculos. Isso não acontece, né? Então, cria-se um corpo, cria-se uma subjetividade a partir dessas práticas, né? Segundo ponto, é uma diferença que é traduzida como um lugar de subalternidade, né? Seja no trabalho, e esse é o argumento do racismo e sexismo, seja no trabalho, né? A partir da ideia de que, bom, eu vejo uma mulher negra abrindo a porta de uma casa, eu naturalmente a coloco no lugar de doméstica. Seja numa, entre aspas, valorização que só existe no e pelo sexual, né? É o que ela vai trabalhar a partir da ideia da mucama, mas isso vale também para o homem negro, a partir dessas fantasias de potência sexual e assim por diante, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente vê um norueguês na rua, alguém que parece gringo na rua, né? A gente também pode supor diferenças sobre o que ele é, mas são diferenças que não vão ser lidas a partir da chave da subalternidade, né? O que vão produzir lugares de subalternização. E terceiro ponto, é algo, isso que a Lélia traz nessa passagem, é algo que reduz a singularidade, que era o ponto que eu queria falar a partir da psicanálise. No caso da Lélia, né, ela dizia que a estrutura social brasileira, ou como ela chamava, a neurose cultural brasileira, reduzia a mulher negra a lugares específicos, né? Ela congrega, né, na figura da mucama e depois vai dividir na doméstica por um lado e na mulata do carnaval por outro, né? E, né, como dizia o Lacan, os lugares pré-interpretam, gente. Ou seja, o lugar que a gente supõe de alguém produz algo, produz quadros de inteligibilidade, produz quadros a partir não só da leitura que a gente pode fazer das outras pessoas, mas de onde elas podem ser lidas, né? A Spivak vai trabalhar isso a partir da ideia do pódio subalterno falar, né? Ou seja, insistir, né, enquanto analistas e psicólogos, né, que haveria um locus de emergência de uma singularidade do sujeito que não tem nada a ver com estrutura social, né? É uma postura que pode não ser racista em si, mas ela produz efeitos que vão de mão dada com o racismo. Ou seja, claro, a gente tem que entender que há uma estrutura, por exemplo, de linguagem que é, em alguma medida, universal. Isso é verdade. Agora, isso não implica em ignorar que essas diferenças, que esses lugares na estrutura vão, digamos, no limite, impedir que verdadeiras singularidades apareçam, né? E isso acontece, né? Seja a gente observa esse tipo de crítica, inclusive dentro dos próprios trabalhos teóricos, né? A branquitude, ela se crê universal porque ela se crê muito múltipla, muito faceira, né? Enquanto uma das formas de racismo não é
propriamente de conteúdo, mas é de forma, ou seja, você reduz o lugar da singularidade, né? E isso aparece na clínica. Então, eu estou fazendo esse exercício porque eu quero propor que existe uma articulação forte entre teoria política e ética, né? E aí a gente vê, por exemplo, um erro, ao meu ver, em críticas que são feitas, falando, por exemplo, essas são pautas do chamado identitarismo, né? Porque cria uma identidade que é fechada em si mesma, redutora de contradições, não vê que o sujeito é dividido, que somos falaceres. Só que um dos lances, é que essa identidade, ela foi, se a gente usar o arsenal gonzaleano, ela foi criada pela neurose cultural brasileira. Ou seja, quem cria a identidade em primeiro lugar, quem reduz uma pessoa por conta da cor de pele a um determinado lugar, é o que ela chamava do discurso da dominação, um discurso neurótico, né? Um discurso que, no fundo, quer apagar o fato de que, essa é a tese dela, né, somos todos americanos, que é uma tese que é muito interessante, diverge de outras formas de luta antirracista, mas não vou entrar nisso aqui. Então, primeiro, né, quem cria essa identidade é o discurso da dominação, ela seria primeiro um efeito. E segundo lugar, né, a forma de começar a construir uma transformação nesse sistema, ela poderia ser, não, então vamos tentar reformar, a gente tem que mudar a estrutura, né, não adianta cota, tem que mudar a escola pública de qualidade. Já ouviram esses discursos, né, ele entende que a gente consegue mudar a estrutura em si, a despeito dessas ditas identidades. Pois bem, o que os últimos anos têm mostrado, seja do ponto de vista das lutas, seja do ponto de vista da produção teórica, é que uma forma de começar a construir essa transformação se inicia sim por uma afirmação de identidade, mas uma afirmação distinta daquela originalmente atribuída, não é? E olha que interessante, né? Então, é uma identidade, mas é uma outra identidade, é uma anti-identidade, né? Essa é uma questão, trocando em miúdos, muito cara a um certo alemão chamado Hegel. Ou seja, né, a ideia de que todo o processo de transformação, ele implica numa afirmação e na sua negação, ela é a base da dialética, né? Hegel, que, não por acaso, foi uma influência muito forte para Fanon, para Lélia e para Lacan, né? Então, a gente vê aqui como não se trata, né, falando de uma questão mais epistemológica, né, diferentemente de uma certa fantasia branca, assim, de destruição, né, vão queimar os livros de Lacan, Fanon, Hegel não pode ler mais, agora, não é disso que se trata, né, ou não deveria ser, porque a ideia é como reler, reencontrar a universalidade nesses autores, justamente por serem clássicos, justamente porque eles são abertos e puderam ser lidos de forma tão diferente, digamos, uma espécie de responsabilidade nossa, acadêmica, poder reencontrar suas tensões a partir dos problemas do presente. Senão, eles não tem muito o que usar. Se ele vai usar só pela tradição, ele não está respondendo a uma questão atual, eu vou ficar caçando o passado na emergência do presente, daí vamos nos perguntar se ainda vale, né? Mas não acho que seja o caso deles, tanto que tanto Fanon quanto Nélia, né, comentando aqui um pouco mais metodologicamente, usam muito esses autores. O Fanon vai usar e vai criticar, né, o Manoni, por exemplo. A Lélia, ela nem perde tempo criticando. Ela nem fala das coisas que não funcionam na psicanálise. Ela pega o Lacan, ela tem a teoria nos ossos, né, como dizia o Winnicott, e usa ela para os propósitos antirracistas nos seus textos específicos, né, assim como ela faz com outros autores, né. O Lacan é o Fanon é outro, comenta o Hegel, enfim, ela é uma autora, como diz a Flávia Rios, eclética, né, eclética no bom sentido, ela usa de várias ferramentas aparentemente heterogêneas, porque o problema dela é muito complexo, né. Então, talvez indo aí mais, começando mais pros finalmente, eu queria usar a Lélia um pouco como um exemplo, né, de uma articulação que é teórica, epistemológica e política, né, entre o problema do racismo e a psicanálise, né. Então, mostrar como não se trata, né, no caso dela, de digamos assim, de uma defesa militante, assim, que ignora toda a construção do conhecimento ocidental, que simplesmente é muito reativa e etc., né, que não tem uma análise teórica. Pelo contrário, né, ela está usando todo esse arsenal para refletir sobre esse problema, que é um problema
que né, como mostra a Susan Brooke Moss, né, no Hegel e o Haiti, é um problema que muitas vezes a gente fica só no campo muito especulativo da filosofia, ou muito centrado da clínica, a gente não se dá conta do quão radical ele é, de quão inscrito na carne, como as palavras escrevem a carne, né, e produzem efeitos que podem ser mortíferos, são mortíferos muitas vezes, ou redutores da subjetividade, né? Então, uma tarefa do antirracismo na academia é muito complexa, porque ela, se por um lado, a gente tem que construir novas referências, novas perspectivas, trazer autores, trazer problemas que emergem a partir do antirracismo, mas não só, né, na questão indígena, LGBT e assim por diante. Se a gente tem que, né, digamos assim, desembranquiçar as nossas referências e autorias e o nosso modo de pensar. Por outro lado, a gente tem também que conhecer muito desses clássicos, para poder saber apontar exatamente em qual ponto eles têm seus limites, e saber que reconstrução a gente vai querer fazer a partir de agora, né? Então, a Lélia, né, ela aplica uma reflexão que pensa a relação entre sujeito e cultura e dominação, que leva em conta o inconsciente e que leva em conta a localidade, ou seja, ela vai falar a partir de um problema de como o racismo ele se instaura na cultura brasileira, ou seja, ela tem todo esse arsenal teórico, inclusive fanoniano, mas ela vai saber, bom, qual que é a especificidade do racismo no Brasil, em primeiro lugar, e depois na América Latina, né? Isso é muito importante, pensar a localidade. Isso não está em contradição, vejam vocês, com a universalidade, né? Mas a ciência da localidade, ela permite que a gente faça uma universalidade melhor. Em segundo lugar, né, ela, por ser mulher, né, mas não só, se vale disso epistemologicamente, e por mais que ela dialogue com autorias, digamos, universalistas e brancas, ela lê essas autorias a partir de uma perspectiva que não vai rechaçá-las, mas vai utilizá-las para pensar problemas inéditos a partir, nesse caso, né, da perspectiva da mulher negra como lente de análise, digamos assim. Né? Ou seja, tem uma espécie de dialética, né, entre a vivência específica e o que a gente vai poder fazer com isso para ler a cultura brasileira como um todo. Então, veja, parece um particularismo, mas, na verdade, ela está tentando fazer rebrotar um outro tipo de universalidade. E as referências dela, né, de psicanálise, são um pouco diferentes das do Fanon, que ela vai utilizar do Lacan de uma maneira um pouco mais radical, e o seu horizonte de transformação social também não é exatamente o mesmo do Fanon. Acho que, e essa é uma questão que tem me pegado assim, ultimamente, que é, como é que o diagnóstico social da Lélia é muito, muito cristalino, muito claro, muito funcional, mas qual que são os horizontes de transformação? Tem uma pista aqui, outra ali, mas acho que é uma tarefa que ela legou pra gente. Então, como ela está se valendo da psicanálise lacaniana, né, a gente tem que pensar que transformação está em jogo, né? E, de novo, outra semelhança com a clínica, porque a clínica, ela quer transformar, ela quer subverter, ela quer fazer cair um objeto velho, né? Final de análise é a queda do objeto, né? E, claro, né, os modos de fazer isso, que se entende por cada uma dessas coisas, ela tem diferenças, mas eu quero apontar para essas analogias para a gente poder construir pontes onde dá e poder fazer distanciamentos onde eles devem ser feitos, né? E dessa mesma feita, eu entendo que a análise, ela não deve, né, uma boa análise, ela não é um processo assim de décadas que a gente vai fazendo pequenas reforminhas aqui e ali e no final a pessoa sai um pouquinho melhor, sofrendo menos. Tirei o seu sintoma aqui, você volta a trabalhar do jeito que estava e fica tudo certo depois de 20 anos fazendo análise 4 vezes por semana. Se esse é o que a análise pode oferecer, melhor de pensar em outras formas aí de tratamento, né? A ideia é que a gente conduza os nossos analisantes a uma transformação mais radical da maneira pela qual é possível lidar consigo mesmo a partir do desejo, né? Da mesma feita, a luta antirracista, ela deve, a meu ver, né, o plano me valendo de Fanon e Lélia, que são os autores que eu conheço mais, não posso falar dos outros que não li tanto, buscam, tem como horizonte uma transformação radical, né, não uma transformação de pequenas reforminhas, né. Então, existe, deve haver, como eu dizia para vocês, essa espécie de senso de urgência,
né? Eu acho que talvez seja, em parte, né, essa inquietação que a gente lê em Fanon e Lélia, nos textos, né, que causa até no corpo, tem a ver um pouco com esse senso de urgência, e não sei se tem a ver com o fato de eles terem lido psicanálise, mas eu sei que a psicanálise pode se beneficiar muito de lembrar que é isso que pode fazer de um tratamento um bom tratamento, não é? Como que eu tô de tempo? Saber se eu fico aqui ou se a gente avança mais. Acho que eu vou ficar por aqui, vou passar a palavra para Priscila, e daí nos comentários a gente vai explorando outras coisas, tá bom? Obrigadão, gente, vamos ver como é que a conversa desenrola. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer ao convite, né? Sempre, enfim, apesar das dificuldades que a gente tem vivido aí com a pandemia, é sempre bom poder trocar, enfim, com colegas de lugares diferentes, que não aqui, né, em São Paulo, e acho que essas lives, esses diálogos têm possibilitado, né? Então, obrigada à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e, sobretudo, ao Núcleo de Estudos Africanos, Afrodescendentes e Indígenas, o NEAD, né? Achei excelente, então, o convite para a gente poder dialogar. Bom, acho que vale muito situar, né, esse momento conjuntural, né, que o Pedro fez bem, então, em dizer que a pandemia, acho que ela escancara essa lógica, né, racista de dizer quem são, então, aqueles que serão eleitos, os que ficarão vivos e aqueles que irão morrer, né, numa lógica fascista, né, sobretudo, que é uma lógica de perpetuar sobre aqueles que já sofrem, né, pela miséria, enfim, por uma série de falta de estrutura social, que a gente chama dentro da psicanálise mesmo de desamparo, né, existe o desamparo discursivo, mas também existe o desamparo material, e é esse que coloca essas pessoas nessas condições. Então, é sempre um bom momento para a gente poder trazer esse tema do racismo para poder debater e poder tirar, ao meu ver, né, então, medidas, nos colocarmos de forma prática, pensar de um novo lugar e trabalhar numa transformação dessas condições. Bom, a fala de hoje, nessa articulação, né, então, destes dois grandes teóricos, Lélia Gonzalez e Fanon, né, atravessam muito, enfim, meu pensamento, a construção da minha teoria, da minha prática clínica, da minha posição como sujeito também, militante também. Ela é implicada nesse momento, né, na construção desse texto e dessa fala, a partir de entender o sofrimento psíquico como uma estratégia de dominação também, né. Então, eu vou tentar nortear a questão do que a gente pode chamar de um sofrimento psíquico ou que também está relacionado à questão material, a gente vai chegar lá a partir de determinadas modalidades de sofrimento, né? Então, a gente precisa entender que o modo como as pessoas estão situadas dentro do laço social, dentro das relações sociais, né, nesses casos, em posições que são socialmente desqualificadas, né, devido aos fatores econômicos que eu mencionei, que o Pedro também mencionou, aos fatores raciais, culturais, religiosos, de gênero, dentre tantos outros, isso incide, né, sobre a forma, né, a posição dela e a sua construção subjetiva. Esse sofrimento que por vezes silencia, e eu digo silencia porque durante muitos anos, né, o racismo foi negado, e até hoje, né, ele é muito negado. Lélia Gonzalez escreveu em 1984 um trecho que eu vou ler mais adiante, que ele é tão atual, ele é ainda tão presente, que diz desse cinismo, dessa forma velada que o racismo, né, tá nas entranhas, né, na nossa forma de laço social, e aí pensando em sociedade, ele promove um impasse na clínica psicanalítica, né, que é essencialmente pensar, né, o que, né, a gente poderia dizer como lugar de fala, afinal a cura vem pela palavra, mas também, e ao meu ver, sobretudo, uma posição que é a de escuta, né. Bom, para situar essa escuta psicanalítica, né, e aí, bom, a gente está pensando numa psicanálise antirracista, né, é necessário levar em conta essa incidência desses discursos sociais,
sociopolíticos, por sua vez, então eu parto da perspectiva de que todo sofrimento é um sofrimento sociopolítico, e que estabeleça relações de poder relacionadas às questões de governança, né, enfim, de opressão, né, essas questões são devastadoras e colocam, enfim, parte da população à margem da sociedade, excluída, enfim, tem sempre a necessidade de ter, então, uma grande parte da população como excluída, né, basta a gente ver, por exemplo, que em meio à pandemia, né, todo mundo gritando a palavra crise, crise política, econômica, pandemia, crise sanitária, e a gente tem o quê? Se a gente pegar, por exemplo, economicamente falando, né, um aumento da desigualdade social, quem é mais rico ficou mais rico, quem é mais pobre, né, ficou mais pobre e, consequentemente, um aumento do número das pessoas, né, na margem da pobreza, e aí que eles estão na pobreza vão para a miséria, enfim, sempre aí numa relação que alguém tem vantagem sobre as condições, né, sociais que nós vivemos, né. E aí eu retomo para pensar essa questão da posição da psicanálise, um pedaço de uma carta do Fanon, que ele escreveu ao ministro residente da Argélia. Fanon, então, né, martinicano, foi para a França, estudou psiquiatria, da França foi fazer, então, um trabalho, né, como diretor do Hospital Blida Joinville, na Argélia. A Argélia já ali às voltas, né, num processo de luta pela independência, né, dos argelinos contra a França. Em 1956, Fanon, então, escreve, e eu cito Fanon: embora as condições objetivas da prática psiquiátrica na Argélia constituíssem já um desafio ao bom senso, pareceu-me que se deviam envidar esforços para tornar menos vicioso um sistema cujas bases doutrinais se opunham cotidianamente a uma perspectiva humana autêntica. Se a psiquiatria é uma técnica médica que se propõe permitir ao homem deixar de ser estranho ao que o rodeia, devo afirmar que o árabe, alienado, permanece no seu país, vive num estado de despersonalização absoluta. E mais adiante, fim de citação, né? E mais adiante, Fanon, então, pede demissão, exoneração do cargo, né, de diretor do hospital, dizendo que ele não pode eticamente compactuar, porque, em alguma medida, não é possível desalienar, né, ou seja, né, promover, então, a saúde mental de uma pessoa em condições ou numa estrutura que é viciosa de doutrinas que se opõem cotidianamente, né, à humanidade. E eu me pergunto, quais são as práticas dentro da psicanálise, qual é a nossa posição de escuta que radicalmente se opõe às práticas ou à doutrina, né, cotidiana de desumanização? Qual é a nossa posição de escuta diante do sofrimento psíquico dos sujeitos que são atravessados por essa posição social? Vamos ao assunto. Então, para o Fanon, o racismo é uma ideologia. Apenas se você entender ideologia, e aí, dentro dessa perspectiva, se a gente pensar na representação da relação que a gente tem, né, sujeitos com as relações concretas, com a materialidade. Não vou adentrar aqui, mas vale a pena a gente pensar, por exemplo, nas contribuições do Silvio Almeida, né, que tem escrito sobre racismo estrutural, não só no livro dele, mas uma série de artigos em que ele faz a relação da organização do Estado, formação do Estado. Então, pensar, por exemplo, a violência institucional, que é a diferença dessa violência estatal, a violência do Estado, né? Ele localiza muito bem, sugiro, então, acompanhar os debates que ele faz. Bom, isso não é simplesmente também uma coincidência, né? Não se trata apenas de uma espécie de onde existe uma representação das relações, ou seja, se a gente pensar o racismo como ideologia, as relações refletem as bases concretas, né? Não é só uma coincidência. O racismo subsiste, para Fanon, apenas sobre determinada base material, e não é em sua forma individual. E aí eu acho interessante, porque ele vai dizer que o racismo não é uma responsabilidade do negro, né? E ele vai dizer que quem cria o negro é o branco, e quando ele cria, né, o branco cria o negro, ele também cria, né, o branco. E ele vai dizer que não é uma forma individual, uma questão, né, individual do negro no racismo. E também vai dizer que não é o que a gente às vezes costuma dizer, que é um desvio de caráter, né, algo relacionado à moralidade, ou como o próprio Fanon diz, um matar, uma fetichização, né, pensando aí nos termos psicológicos da psicologia. Ele vai dizer que a consequência, né, do entendimento, né, dessa questão moral é compreender, né, qual é a nossa função? É compreender que o racismo é uma manifestação de um fenômeno que é mais essencial, ou seja, ele tem uma vinculação que é de dominação econômica,
E também, se a gente pensar, né, das relações. Bom, por que é importante enfatizar? Resgatando Fanon também, lá no início do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, ele vai dizer que a desalienação do negro ela só vai acontecer, né, a desalienação psíquica, quando houver uma desalienação econômica também. Então, Fanon já denunciava que, numa sociedade que pressupõe a exploração, né, a subjugação, né, dos povos, né, não há possibilidade de haver uma desalienação psíquica. É necessário acabar, né, findar com esse tipo de sociedade, de exploração, de manutenção, então, dessas posições de classe, né, para que, então, você também ocorra uma desalienação psíquica. Bom, por enquanto eu vou deixar isso no ar, porque a gente vai voltar mais à frente. O que ele está dizendo? Significa que isso diminui a importância do racismo frente à condição de classe, a posição do sujeito dentro da classe, dentro das relações sociais concretas? Não. Mas é entender que essa estrutura, ela se dá dentro da forma capitalista de produção e de reprodução, né, dessa vida social, né, através da reprodução também material, né? Então, não é coincidência, mas é uma relação, né, dialética, né, pensando assim, que então, como o Fanon vai dizer, que o rico seja branco e que o pobre, né, seja negro. Isso não é uma simples coincidência, não é falta de esforço, a gente sabe disso, espero. Bom, pelo contrário, o Fanon vai dizer que, criadas as condições de possibilidades para racialização, né, ele vai pensar aí na constelação social, na forma de organização social, então o conjunto da cultura, né, um texto muito importante que é o Racismo e Cultura, que Fanon escreve, né, para uma conferência de intelectuais negros e negras, ele vai defender exatamente isso, ele vai dizer que, então, o conjunto da cultura, né, a forma como isso é modelado, ela depende, né, da existência do racismo. Então, para que você possa, né, e aí resgatando o próprio Fanon no período, se a gente pensar, né, da colonialidade, do período colonial, aliás, é necessário que se tenha o racismo enquanto fenômeno de dominação para poder fazer, né, a extração material, né, às custas da violência, obviamente, né. A violência, ela atravessa, se a gente pensar todo o percurso não só da colonização, até anteriormente, mas do movimento de expropriação que existe dentro do capitalismo, né? Para se ter, então, essa possibilidade de você explorar as pessoas, né? A violência, ela é imprescindível. E ela vai marcar, né, a posição, e aí a gente pensar, né, as diferentes formas de violência, né? A linguagem, né? Que ela, enfim, em alguma medida, ela é violência, a língua, a linguagem, a forma, então, como que se refere, né? Aos negros e as negras, né, os pretos e as pretas, assim, isso tem que ver com formas de dominação. Bom, portanto, o racismo não é uma estrutura nem metafísica, nem a histórica, né? O Fanon localiza historicamente, Fanon delimita aí, então, ele vai dizer qual é a função dentro do sistema capitalista do racismo. E ele vai explicar, né, por exemplo, então, existia o racismo científico, né? Como a gente pode imaginar agora? Então, vamos acabar com o racismo, vamos mudar as palavras, né? Não que isso não seja importante, né? Repensar, ressignificar, mas enfim. Né? Vamos tentar, então, mudar discursivamente, um aspecto importante também, né? Mas o que ele vai dizer? Bom, existiu o racismo científico, que era nada mais que o quê? A ciência, né? Com toda a sua... com o seu poder e a sua posição, né, de autoridade no lugar da verdade, ela dizia, então, que os negros, então, eram inferiores aos brancos, e essa classificação, né, de povos, essa maneira de racializar, não só os negros, obviamente. Bom, aí servido, então, para o processo, sobretudo, né, do período colonial, o racismo científico, então, ele não é mais utilizado. Nesse período em que o Fanon está escrevendo, sobretudo, esse texto, ele vai dizer que existe um deslocamento, né, do racismo científico, porque ele vai chamar de racismo cultural. Então, para dizer o quê? Que não necessariamente, né, com o fim do racismo científico, se aboliria, então, o racismo cultural, porque ele estava nas entranhas, ele estava dizendo o quê? Estava nas relações, né? Então, na forma de hierarquizar os povos, na forma de hierarquizar a cultura, na forma de se dizer sobre a linguagem, né? Qual é a língua que, por exemplo, também vai ser admitida por um povo, né? Ele vai dizer, no início de Pele Negra, Máscaras Brancas, que não se aprende, né, uma linguagem, uma língua sem se aprender a cultura, né? Então, o processo de assimilação
de uma língua, de uma cultura, ele é um processo de violência, né? Ele é um processo que diz respeito à forma, né, da nossa subjetividade, né? Qual é a função, pensando aí a psicanálise, de uma violência que é tida, né, nessa introdução de uma língua, de toda uma cultura dentro dos aspectos psíquicos e psicológicos, né? Bom, posto isso, o Fanon vai examinar, em alguns momentos, né, uma certa decadência, né, o que ele vai chamando de uma negação global de um reconhecimento singular, né? E eu acho importantíssimo aqui destacar uma parte do texto, Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele está dialogando com Sartre, né? Ele está debatendo, Fanon debate muito com o existencialismo nesse período, e Sartre, que era um grande amigo dele, que posteriormente ele pede para escrever, inclusive, o prefácio do último livro dele, o livro Os Condenados da Terra, né? Talvez um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido do Fanon. Ele está debatendo, dizendo que o Sartre não tinha entendido bem a posição do negro na sociedade naquele contexto, né? Contexto do quê? De guerra de insurgências, né? Do início das guerras de independência das colônias africanas, né? Mas, sobretudo, ele vai dizer que ele não entendeu porque ele não entendeu a dialética hegeliana. E não entrando na dialética hegeliana, o que ele vai dizer? Bom, quando Sartre diz que esses movimentos, né, como o movimento de negritude ou como a luta dos pretos, né, e aí a gente pode falar, né, os movimentos identitários, né, são importantes, têm o seu momento histórico, mas vão passar, né? E de alguma forma, Fanon destaca um certo desdenho, né, com a importância do movimento de negritude, né? E aí ele lembrando assim que Fanon não era um defensor da identidade enquanto um espaço rígido, cristalizado, mas ele vai dizer algo que é super interessante para que, enfim, eu cito ele aqui. Porém, constato que sou negro, né? Então ele está se colocando em oposição a Sartre. Para escapar ao conflito, duas soluções. Ou peço aos outros que não prestem atenção à minha cor, ou ao contrário, quero que eles a percebam. Tendo, então, a valorizar o que é ruim, visto que, irrefletidamente, admite que o negro é a cor do mal. Para pôr em termo a essa situação neurótica, da qual sou obrigado a escolher uma solução insana, conflitante, alimentada por fantasmagorias, antagônica, desumana, enfim, só tem uma solução: passar por cima deste drama absurdo que os outros montaram ao redor de mim. Afastar esses dois termos que são igualmente inaceitáveis e, através de uma particularidade humana, tender ao universal. E aí é importante por dois aspectos. Primeiro, né, para dizer desse aspecto que Fanon está denunciando, ou seja, ele é negro, né, pelos significantes e pela posição social que vem antes dele, então ele está reconhecendo a importância de se colocar, como ele diz, se colocar no centro do debate, no centro da mesa, né? O que ele diz, Sartre está fugindo do debate, né? E não está colocando no centro da mesa aquilo que vai trazer a radicalidade, né, de uma dialética para a construção do que o Fanon apostaria, né? Ao contrário de Hegel e outros intelectuais que, de acordo com ele, se equivocaram ao final, que não é o homem universal, mas é o humano universal. Ele vai dizer que para existir esse humano universal, que é na radicalidade, né, romper com essa ideia do que é, então, o humano hoje, que teria essa ideia, né, se a gente pensar, né, sempre tem que feche os olhos e pense no humano, né, vamos pensar num homem branco, né, então essa expressão do que seria universal, é preciso romper com isso, colocando na radicalidade a existência do negro, a radicalidade do negro e a reafirmação dessa posição. Isso só pode ser feito, de acordo com Fanon, se nós descermos, né, de acordo com ele, no inferno, irmos até as raízes e sacudi-las, né? O que ele está dizendo com descer ao inferno? Que a gente precisa se deparar, né, na construção dentro tanto do imaginário social, né, da nossa negritude mesmo, né, do que nos torna, então, também sujeitos a partir dessas posições de reconhecimento. Quem sou eu diante do outro? Quem sou eu para mim? Né? Então, é um processo, a gente pensar num processo de transferência. E aí eu adentro brevemente com as contribuições de Lélia Gonzalez, né. Bom,
Por que eu vou trazer a Lélia Gonzalez? Porque eu acho que ela dá um passo adiante nessa perspectiva de transformação, né? Pensando, né, dentro da psicanálise. Então, ela compreende, né, dessas relações de determinação, ela se vale do pensamento lacaniano, sobretudo para situar, né, o desejo pelo negro no Brasil, explicando, por exemplo, essa posição, então, que o negro seria, em alguma medida, né, e aí pensar essa posição de neurose, né, pensar a neurose brasileira a partir daquilo que tenta se esconder, né, e aí o racismo, a gente pode dizer que cumpre essa função, aquilo que não pode ser dito, que não pode ser nomeado, que não podia ser declarado, né, e que estava sempre escapando naquilo que a mesma Lélia Gonzalez vai dizer, que naquilo que claudica, naquilo que escorrega, né, que escapa pela linguagem, né. Ela vai fazer uma análise super interessante para pensar, por exemplo, a figura da mulher negra, né, que tem uma posição, ora de desejo, se pensar, então, essa mulata do carnaval, mas ora também de humilhação constante de posição de exploração, que essa mesma mulata ocupa a função de doméstica, né. Então, essas contradições, a Lélia Gonzalez vai trabalhar, sobretudo nesse texto que o Pedro já citou, que é Racismo e Sexismo, né, ela vai apontar para a sobreposição dessas violências que são o quê? Naturalizadas, né? É natural ver determinadas pessoas em determinadas posições. Por isso, é natural abrir a porta de casa, como Lélia vai descrevendo, e então aí a pessoa perguntar, né? A dona tá aí, né? Quem é a patroa, né? Porque não se pode ter uma mulher negra ou um homem negro em determinadas posições, né? O racismo, de acordo com a Lélia, ela vai afirmar que o racismo se constitui como uma sintomática que caracteriza essa neurose, essa posição, né? O objetivo que a Lélia tem é compreender como esses processos, então, vão determinar essa aceitação do discurso, né? Que é o discurso da democracia racial, ou, né, de um silenciamento, que é o que eu falei lá em cima. Então, não se fala, não se toca nesse assunto. Não se tem a possibilidade de um lugar de reconhecimento do sofrimento do sujeito. Isso é uma forma de silenciar, né? Essa discriminação racial, ela não pode ser nomeada. E se ela não é nomeada, e aí pensando numa posição de analista, né, uma posição psicanalista, se ela não é nomeada em determinados espaços que devem ser, né, nomeados, bom, isso é racismo, né? Isso não é uma forma de dizer cultural que é naturalizada. Isso é racismo, isso tem nome, isso é racismo. E a partir daí a gente pode fazer alguma coisa, né? A necessidade de se afirmar, né, e de sair dessa ideia de mito de democracia racial, que ainda perdura dentro dessa relação, mostra da gente manter também, e aí eu retomo o que eu construí, né, através do Fanon, essas posições que podem ser chamadas de posições de poder, de privilégio, mas que diz respeito a essas posições que são essencialmente de exploração, né? Então, a partir das contribuições, né, que a Lélia vai trazendo, a gente pode pensar essa relação, recuperar, né, uma relação que é com relação a essas posições que são de violência, né? Então, eu vou trazer aqui uma parte que eu acho que é muito importante, é pensar, bom, como essa violência recai sobre determinadas pessoas, né? Por que será, e aí tem uma série de análises que eu acho que é importante, que essa segregação, né, cai? Não é coincidência, obviamente, que o número de jovens negros assassinados nas periferias, né, é muito maior, né, do que qualquer outra etnia, qualquer outra raça dentro do Brasil. Não é uma coincidência, né? Não é porque só a periferia tem tem muito mais pessoas negras, né? Enfim, é uma escolha estratégica, né, de organização social, óbvio, para implantar um medo, para implantar uma série de dominações, né, que recai sobre essa população. Não é também nenhuma coincidência a gente pensar o número de violência com relação às mulheres negras serem muito maior do que com relação às mulheres brancas. E aí eu estou dizendo, não é uma proporção, afinal os negros, né, e negras, né, os pretos são maioria no país, não tem que haver, né? Falando estatisticamente, poderia ser uma correlação, mas não é. É um número muito maior. Isso é uma estratégia ainda de dominação, né, de medo. Em vários textos, né, Lélia Gonzalez vai dizer exatamente desse sofrimento que vem, né, constante de você nascer com essa
com essa fantasmagoria, né, que o Fanon diz, que é dessa posição, então, de ser negro dentro da sociedade, que tem que ver como você vai andar na rua, com quais lugares você vai poder circular, que horas, né? Como uma mãe vai poder dizer sobre o seu filho e quais os lugares que ele vai circular, né? Isso traz marcas não só para o corpo, mas traz marcas psíquicas. Poder recuperar e poder dizer, nomear, né, que isso é fruto do racismo é uma forma também de, a partir daí, se construir outros lugares que sejam não só de amparo, né, passar do desamparo para uma posição de acolhimento desse sofrimento para uma transformação, né? Então, através de só para finalizar, acho que é importante dizer, dessa rejeição que a Lélia vai fazendo dessas posições que são enrijecidas, cristalizadas, né, das posições dos negros e das negras dentro da sociedade, além de uma denúncia, porque uma denúncia sem nenhum tipo de proposta seria uma denúncia inócua, né, e a gente está cansada de carta, eu pelo menos estou cansada de carta de repúdio, né, a gente precisa passar por um momento de maior ação. Eu acho que algo que a psicanálise vai dizendo, que o Peruto também colocou, é de uma posição de ato, né? Como, então? Tanto Fanon quanto Lélia vão apostar numa posição ativa de transformação social, né? Então, a Lélia tem a perspectiva de pensar o português, que é uma subversão a respeito da língua, então ela escuta de um outro lugar a constituição da língua dentro da estrutura e organização da formação social do Brasil, mas ela também tem a proposta da mefricanidade, né, que é pensar, bom, então, nós não somos nem americanos, nem indígenas, nem africanos, nós somos amefricanos, né, que é uma subversão, um termo criado, né, junto, enfim, com M. de Magno e outros psicanalistas do seu período, onde ela vai abrir novas perspectivas para pensar como a gente se coloca de forma particular, né, dentro dessa categoria, não só geograficamente, mas se reposicionando dentro dos processos históricos, da dinâmica sociocultural e, sobretudo, da forma de resistência, numa espécie de reinterpretação, mas de uma nova posição mesmo, que faz com que, de acordo com a proposta da autora, se caia dessa relação de alienação identificada e cristalizada. Então, de alguma forma, o que ela está fazendo enquanto proposta é uma identificação, proposta de criar identidades que você possa estar em movimento, né? E aí eu acho que isso se articula com a proposta do Fanon, que é, então, de acordo com ele, através, obviamente, né, Fanon estava dentro de um processo de luta pela independência da Argélia, né, ele vai se unir, então, para ele, a luta, o envolvimento dentro da luta política era uma forma de transformação também do sofrimento psíquico, era uma forma de atuar dentro dessa perspectiva de transformação, e há um convite, eu acho que para pensar, tanto no Fanon quanto na Lélia, qual é a nossa posição ativa de prática, né, ou seja, não só teórica, mas também prática, de transformação social, como nós colocamos de forma, né, insurgente nessa transformação, não de forma mecanicista, ou seja, de transposição da transformação, né, mas exatamente de criar, né, de derrubar essa ideia do que é hoje o universal através do homem universal, né, dos conceitos, né, relacionados a essa dominação colonial, mas criar, então, na radicalidade, essa alteridade que nos lança para essa universalidade, né. E aí eu finalizo, enfim, com uma citação do Haider, que ele vai dizer que a gente tem como prerrogativa, como proposta, criar uma universalidade que diz que ninguém será escravizado, que ninguém vai ser, então, né, novamente, está nessa posição subalterna de exploração. E esse é o nosso compromisso também de uma escuta psicanalítica, é romper com esses processos de alienação e subjugação que faz com que o sujeito se encontre numa posição social, né, e psíquica, né, sempre, né, em sofrimento, digamos assim. E eu vou finalizar aqui também para a gente poder abrir para as questões, para as perguntas. Obrigada, Priscila, obrigada, Pedro, pelas falas, pelas exposições de vocês muito claras e que exploram bem os meandros, né, as nuances das reflexões de Fanon e Lélia a respeito do que é efetivamente a luta antirracista,
a concepção sobre o que é o racismo, como o racismo impacta o sujeito, né, a partir desses elementos, né, que estão tanto na luta política quanto na própria subjetividade. Tenho algumas perguntas aqui, eu não sei como é que vocês preferem que nós façamos em grupos, né, vamos agrupar aqui algumas perguntinhas. Eu vou retomar lá do início. A Roberta Esteves pergunta, ela pede indicação de leituras, né, dos autores, e os colegas aqui também já contribuíram bastante, né, aqui no chat muita gente foi postando as obras, né, de Fanon e Lélia, né, também. A Rejane Moura Nunes, ela diz que gostaria que comentasse um pouco mais a questão da particularidade humana que tende ao universal, correlacionando Fanon e a psicanálise, né? Vocês vão ver que são perguntas, assim, bem amplas, né? Muita gente parabenizando aqui também pela fala. A irmã Ana Cecília diz que gostaria que comentasse um pouco sobre alguma militância nas trajetórias de ambos e se existem reflexos em suas respectivas teorias, né? Então, eu vou emendar aqui junto com a pergunta da irmã, né? Uma pergunta minha, que é qual é o lugar da psicanálise na obra de Lélia e Fanon, dado que ambos, né, eles têm formas de militância distintas, né? Então, frequentemente a gente chama Fanon de psicanalista, né? Ou enxerga em Lélia Gonzalez, né, a psicanálise como um aspecto mais forte da obra dela, né? Então, é uma ideia legal. Vamos para mais uma ou a gente faz essas até agora? Mais uma, vamos lá. Né? O Lucas Gabriel, tendo em vista essas duas formulações fanonianas, o branco cria o negro, que cria a negritude, e a necessidade de desalienação do ser para o nascimento de uma nova humanidade, como pensar esses movimentos na clínica, uma vez que, para Fanon, a negritude não pode ser um fim em si, mas mira a destruição total e completa dessas relações desumanizadas pela colonização. Muito legal, Lucas. Né? Vamos nessas, então, e depois a gente passa para um outro grupo, tá? Eu começo, então, será? Pode ser. Vamos lá, gente, difícil. Perguntas muito boas, muito complexas. Infelizmente, eu não vou conseguir endereçar todas assim, tá? Peço desculpas antecipadamente. Mas vou várias sugestões aí, mas eu sempre penso assim no trabalhador, na trabalhadora que tem pouco tempo, não consegue pegar e ler o livro inteiro, então por onde começa? O que eu sugeriria? De Lélia, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, tem na belíssima compilação, tanto na Primavera para Rosas Negras, quanto da Flávia Rios, da Márcia Lima, esse aí que a Priscila tá mostrando. Mas quem não tiver dinheiro, quem não tiver como, consegue encontrar na internet também. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira é um. Segundo, da Lélia, a categoria político-cultural da amefricanidade, tá? 2 textos ali próximos. Eu acho que são 2 bons pontos de partida. Do Fanon, tem esse texto que eu acho que a Pri comentou, que é o Racismo e Cultura, também disponível aí na internet, é uma fala dele. Eu começaria daí porque são textos localizáveis e dá para a gente terminar de ler e se sentir que pegou alguma coisa. Bom, em relação à questão do particular, né, e do universal, eu acho que tem 2 jeitos eu comentaria isso a partir de 2 perspectivas. Uma é a ideia que eu acho que boa parte das discussões antirracistas e que são colocadas sob a cunha do identitarismo tem feito, e que, a meu ver, são pertinentes, apontar que, por vezes, o que a gente está chamando de universalidade é um particular travestido de universalidade. Ou seja, o que a gente chama de universal, né,
é super estrutural, não sei o quê, é princípio desencarnado, mas justamente esse fato de ser desencarnado tá ligado a isso que a Priscila comentou por esse exemplo, né? Bom, pensa em um humano, a gente vai pensar em um homem branco, tá? Jovem, e assim por diante. Ou seja, e não só essa, digamos, essa espessura mais imagética, mas a da própria, sei lá, essa ideia, por exemplo, né, que prosperou na academia francesa aí a partir dos anos 60, né, dessa radicalidade do negativo, né? Bom, a negatividade, não pode ter positividade, não pode ter identidade, né? Bom, essa estrutura privilegia quem? Qual que é o sujeito disso, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto, né? Por vezes, o que a gente chama de universal é um falso universal, é um universal capenga, né? O que não quer dizer que a gente deva abrir mão de um universal. Daí eu falo, não, então desencana, vamos voltar no tempo, África lá, Europa aqui, Brasil aqui, tanto que falando paralelo, isso é impossível, né? Porque a gente tem que pensar o que somos a partir dessa processualidade, né? Então, trata-se de reencontrar, repensar um novo universal. Um outro jeito de pensar nisso uma outra questão, na verdade, mas tem as mesmas palavras, é de como podemos encontrar, fazer brotar um universal a partir de um particular. Daí é uma outra coisa, né? Porque daí você reconhece, você dá nome aos bois, né? E daí o exemplo, não vou me estender muito aqui, o exemplo clássico me parece, que deve ser conhecido de vocês, se não procurem saber, porque é uma história belíssima, é a Revolução Haitiana. Né? Ou seja, tinha aquele discurso em França sobre liberdade, igualdade, fraternidade, muito bonitinho, todo mundo igual, a gente estuda na escola, mas na hora que os pretos falaram, não, a gente também, vamos usar isso para valer, ele fala, não, peraí, então não. Ou seja, uma luta que a princípio seria uma luta particular, ela é mais universal do que a dita universal. Então, às vezes, quando a gente... Então, o fim pegar alguma pauta que a princípio pode parecer... Ou, por exemplo, quando a gente viu agora há alguns anos, né, o Black Lives Matter, né, e a ideia de vidas negras importa, quando você derruba estátuas de racista, de explorador, você pode dizer, não, mas isso aí é uma pauta, pontual, isso aí é identitário, só está falando dos negros que foram escravizados, e os outros grupos, etc, tal. É uma má leitura, por quê? Porque nessa ação, que a princípio é particular, a gente está reencontrando o espírito universal da humanidade. Falando, bom, por quê? Porque enquanto houver traços dessa dominação, e essa é uma perspectiva fanoniana, né? O branco também não está livre. Ele pode achar, ele tem um monte de privilégio, mas ele não está realizado na sua humanidade. Né? E isso é muito importante, por exemplo, para pensar, e eu acho que isso é uma coisa importante, pensar qual que é o lugar do branco na luta antirracista. É um tema super complexo, né? Mas ele começa, eu acho que tem que começar a partir dessa ideia de, bom, enquanto houver traços dessa dominação, seja mais concreta, seja mais abstrata, é impossível que eu me realize, porque senão eu vou estar pensando a realização e essa felicidade, se vocês quiserem, a partir de uma perspectiva individual. Isso, fanonianamente, não funciona, né? Bom, aí, em relação à militância, é interessante essa pergunta, porque assim, se eu parar para pensar aqui, né, eu militei, digamos assim, comecei com grupos autonomistas, né, lá no ideia do Ocupa Sampa, em 2011, né, a partir de uma perspectiva que a gente chama de autonomista para não chamar de anarquista, né, a partir da ideia de que, bom, existe uma ideia radical de esquerda, no entanto, descentralizada, né, ou seja, essa ideia de centralismo, de grupos de coisas que são organizadas a partir de uma diretriz geral, não fazia muito sentido, porque as individualidades podiam brotar. Mas, não sei se é uma leitura só minha, esse tipo de postura politicamente não deu tão certo, pelo menos na realidade brasileira, né? Talvez não só na brasileira. E nos últimos anos tenho me aproximado de organização, em especial de um partido de orientação marxista, né, e isso muda, pelo menos eu percebi que mudou meus textos, assim, né, não tenho, em outras palavras, trocando em miúdos, eu acho que os meus textos estão ficando menos desconstruídos, né, como a gente fala aqui em São Paulo, assim, menos, assim, é importante, claro, pensar essa perspectiva de desconstrução, mas se a gente não pensa direito o método, né, e como é que a gente vai chegar nesse horizonte, e bancar uma certa universalidade, que ela precisa ser para todos, e ter uma certa unidade, fica mais difícil. Por fim, lugar da psicanálise, né? Olha, é super complexo
é super complexo. Isso depois, nas próximas rodadas, a gente pode ir voltando, mas de pronto, eu dividiria 3 níveis que são um pouquinho diferentes, tá? Um é essa questão mais clínica, digamos assim. Mais clínica, entre aspas, porque meio que tudo é clínico. Que é, por exemplo, o sofrimento específico da pessoa negra, ou não só, né? O sofrimento ligado à racialidade, ou alienação ligada à racialidade, no caso de, sei lá, pacientes brancos. Esse é o nível, né? Bom, existe um sofrimento específico, tal. Qual que é o custo da gente substancializar esse sofrimento, né? É importante falar dele, mas se a gente fala só dele, a gente às vezes, digamos assim, fecha a nossa orelha para algumas outras coisas. Mas enfim, acho que esse é um nível, tá? A questão clínica. Um outro nível é o que eu chamaria de teoria do sujeito, né? E esse é o ponto que, a meu ver, Fanon e Lélia, principalmente Lélia, vão buscar mais na psicanálise, né? Que é um sujeito que é dividido. Por quê? Para explicar uma coisa tão absurda e tão radical quanto o racismo, por que a gente continua nele, sendo que ele é uma lógica que não faz sentido com nenhum dos próprios, até dos direitos humanos liberais, você precisa de uma ideia de que o sujeito ele esteja dividido no meio, que ele não consegue juntar Lé com Cré. Né? Então, usam a psicanálise nesse segundo nível que eu chamaria de uma teoria do sujeito. E, por fim, né, eu terminaria aí, tem um outro que eu acho que isso, eu e a Pri mencionamos isso, eu acho que temos buscado isso, é essa questão de um horizonte de transformação, né, que na clínica precisa acontecer alguma coisa, né, o que a gente entende, quais são os parâmetros a partir dos quais a gente diz que, sei lá, uma análise tá fluindo, né, ou que ela está indo mal, ou como é que termina uma análise, ou seja, existe uma ideia do que a gente faz, né. Então, se a Lélia usa a psicanálise lacaniana para fazer um diagnóstico do Brasil, ela trata, digamos, o Brasil como um neurótico, a gente sabe como é que trata o neurótico, pelo menos em teoria. Né? Então, e se a gente aplicasse essa ideia da psicanálise para tratar o racismo em nível social? É possível fazer isso? Quais os custos epistemológicos de fazer, etc e tal? Aí eu acho que é um terceiro nível, não é exatamente nem o clínico, né, de como sofremos, digamos, individualmente, nem exatamente uma teoria do sujeito, mas é do que fazer para atravessar. E eu acho que pode ter vários outros níveis, mas me parece importante separar um pouco como pensar a psicanálise, porque ela é usada de muitos jeitos por eles. Né? Os textos deles são muito densos e são muito explosivos, né, de como a gente faz essa conversa. Eu acho que eu iria por aí. O que você acha, Pedro? Assim fica fácil para mim. Bom, vamos lá. Vou pensar essa questão clínica, então, que o Pedro me convocou, e vou para as outras questões, assim. Essa questão da negritude na clínica, né, enfim, a pergunta que me vem do Lucas querido, muito obrigada, sempre um parceiro aí, em vários trabalhos também. Então, ele coloca, acho que uma questão muito importante, né, então, do que a gente está falando? Se Fanon era, né, declaradamente contra, né, essa identidade cristalizada, rígida, né, essa posição identitarista que a gente fala hoje, né, lembrando que Fanon é influenciado pelo Aimé Césaire, que foi professor dele e é um idealizador, né, do movimento de negritude, mas ele já se colocava, então, desde lá desse processo de formação dele, né, divergente, então, da Aimé Césaire. Então, do que a gente está falando, né? Da possibilidade de existir esse reconhecimento a algo, né, que está nesse processo. A Lélia trabalha muito bem quando ela vai trabalhar a questão da memória, por exemplo, né, então dizer que, em alguma medida, a memória, que ela é histórica, ela fez o quê? Um trabalho de apagar, né, digamos assim, os aspectos de construção de memória, né, de apagar a possibilidade da gente se reconhecer ao longo de um processo histórico, né, o nosso lugar, né. Vulgarmente falando, ou mais simplistamente falando, né, como provérbio popular muito sábio, na verdade, se a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. O que eu estou tentando, né, dizer? Que muitas vezes esse processo de não conseguir identificar, né, a posição que você ocupa dentro da sociedade, dentro do laço social, né, para justamente poder sair dessa posição, transformar, faz com que muitos sujeitos fiquem presos a uma série de construções sociais, né, que vão
numa posição de determinar qual é a sua posição. Então, reconhecer esse processo que te faz, então, uma pessoa negra e te coloca numa posição, e aí eu vou dar um exemplo muito, muito importante, que é você reconhecer, por exemplo, que os seguranças estão te seguindo, né? Não porque você é um suspeito ou porque você está com medo de andar na rua, né? Num determinado local, que você é mulher, enfim, ou que você está com medo de ir a determinado bairro. Isso não é uma persecutoriedade sua, tem que ver com uma estrutura da sociedade, é um passo. Mas ele não é determinante, e você precisa saber que, bom, e aí eu destaco uma frase que o Fanon tem, que ele diz que para o processo de desalienação psíquica, está em Pele Negra, as Máscaras Brancas, né? Ele falou, permanece evidente que a verdadeira desalienação do negro implica numa súbita tomada de consciência da realidade econômica e social, né? Então, você precisa saber qual é, de alguma forma, essa posição dentro da sociedade, né, e reconhecer o que do seu sofrimento, então, tem essas características sociais, mas como ele incide sobre você, é um processo de você ir, então, às raízes e sacudi-la, né, é reconhecer esse sofrimento nos textos da Neuza Santos Souza, né, da Isildinha Batista, do Tiago Reis também, você consegue ver vários casos clínicos que esse processo de análise passou por um processo de reconhecimento, de entender, por exemplo, né, como era difícil você ser uma pessoa negra dentro de uma família que era racista. Quais são as marcas que incidem dentro da sua subjetividade? Isso é também reconhecer essa posição de negritude. Como eu citei lá atrás, o que o Fanon fala é colocar na centralidade do debate a possibilidade das contradições, né? É sofrido, em alguns momentos passa por negação, né? E o que eu faço com isso, né? E aí, enfim, o sujeito vai podendo se posicionar, enfim, colocando de uma forma muito escancarada, mas que por vezes, por faltar a função de escuta, da possibilidade de reconhecimento desse aspecto para que o sujeito possa sair desse processo que ele está alienado dentro do discurso social, o sujeito permanece em sofrimento. E se a psicanálise tem um compromisso, então, com essa radicalidade da escuta, é preciso passar por esse processo de reconhecimento também, né? E há vários trabalhos que apontam para essa direção. Então, não estar vinculado a uma proposta, né, de identidade rígida, cristalizada, não significa existir a possibilidade de passar por esses processos de identificação que permanentemente estão ligados a processos identitários, que vão ser construídos a partir de uma relação de alienação e um processo de separação, que é o que a psicanálise diz. Só a separação também no processo de alienação, né? Então, isso é prerrogativa, né? Essa desidentificação, ela não é de uma hora para outra. Ela não acontece num ato psicanalítico, né, em uma sessão, né? E socialmente a implicação é ainda maior, né? Afinal, a gente não tem uma sociedade analisada. Por sorte, não acho um problema, viu? Acho que a transformação é em outros termos. E aí eu queria colocar, acho que o Pedro falou muito bem sobre a questão da universalidade, também falei, se vocês quiserem saber mais, e aí já apontando para dicas de livros, eu indico, enfim, lerem o Davidson Incosse, que é um grande teórico, né, sociólogo, que fez uma vasta pesquisa, a tese dele, né, porque Fanon, enfim, e tem lançamento de 2 livros, Fanon, um revolucionário particularmente negro, é um texto importantíssimo e localiza a trajetória do Fanon, a teoria fanoniana, e faz uma belíssima articulação com a psicanálise, como bem lembrou a Kellen, o Fanon não era psicanalista, ele era psiquiatra. E, gente, e isso é uma maravilha, porque ele traz contribuições para a psicanálise, né, a partir de um outro campo, né? E é muito importante. E aí, a respeito disso, eu consideraria o trabalho dele, que é muito importante. Douglas também tem se debruçado sobre a questão da universalidade em Franz Fanon, Douglas Barros, né? Procurem esses autores brasileiros, eles estão dando um show para a gente pensar essa realidade dentro da nossa perspectiva. E aí, a respeito dessa questão da militância ainda, eu acho que tem 2 questões que eu vou colocar assim juntas, né? Militância na vida da Lélia e do Fanon e o lugar da psicanálise, né? Bom, a militância é evidente. Fanon, né, ele rompe com o governo francês e ele entra para o exército de libertação, né, para a frente de libertação argelina, né, para fazer a luta, e os trabalhos dele a partir de então vão ser em prol da libertação da Argélia e em libertação dos países africanos, né? Ele passa a ser um porta-voz, né, da liberdade dos países africanos. Fanon é um intelectual reconhecidamente nessa posição.
Então, ele assume, ele vai para a clandestinidade, inclusive, né, vai para a Tunísia. E isso é significante. O livro dele, né, Os Condenados da Terra, é, ao meu ver, um testamento, né, da luta, da prática dele e dessa posição de transformação social, né? E ele consegue colocar ali, né, qual é a relação entre o que ele chamaria de uma relação de sofrimento psíquico com essa questão da exploração, da colonização, mas também, né, um horizonte de transformação política e de praxis revolucionária, né? Então, eu acho imprescindível. E a psicanálise entra, né, e ele diz, numa perspectiva muito particular, ele diz assim, isso lá em Pele Negra, né, ele vai dizer que a psicanálise pode, né, pensar como atuar de alguma forma, como fazer essa transformação no que diz respeito à alienação psíquica, né? Então, o Fanon vai fazer um uso, como ele faz de uma série de teorias, Fanon não é um ortodoxo de nenhuma teoria, né? Ele vai fazer um uso para pensar a desalienação psíquica. Então, essa é a posição. A Lélia Gonzalez, por sua vez, também tinha sua prática militante, também via, né, na militância com o movimento negro sobretudo, né? Ela tem uma história, uma trajetória muito interessante, mas é quando ela se envolve com o movimento negro que ela começa, então, num processo de atuação política, né, intenso. A Lélia Gonzalez, ao meu ver, ela utiliza a psicanálise para pensar, né, como socióloga, nessa transformação social. Então, ela leva a psicanálise para o seio, dentro, por exemplo, dos debates dentro do partido, que ela estava dentro das agremiações acadêmicas, né? O que eu estou tentando dizer? Que essa construção não é desarticulada, né? Que, enfim, eles tentavam construir isso na praxis, ou seja, construções, formular questões teóricas para a transformação social e aplicar, de alguma forma, essas teorias dentro da transformação radical da sociedade, né? Então, eu acho imprescindível, é a minha aposta também, né? São autores da minha cabeceira, como eu digo, né? Então, a minha aposta é que sim, né? Como já resgatando o próprio Marx, né, da tese 11, né, de Feuerbach, bom, nos interessa, enfim, transformar a realidade. Fanon cita isso várias vezes, né? Não basta, então, a gente saber sobre o mundo como os filósofos, é necessário transformar a sociedade. E, para mim, esses dois autores estavam implicados até a raiz, né, na sua radicalidade de transformar a sociedade também. Dessas perguntas, acho que é por aí. Posso fazer 2 comentários? Primeiro, assim, uma espécie de ato falho aqui que eu queria negritar sobre de uma escuta minha. Por quê? A Hermana, olha a pergunta que ela fez, gente. Boa noite, gostaria que comentasse um pouco sobre alguma militância na trajetória de ambos e se existem reflexos sobre perspectivas teóricas. Como é que eu, meio que a partir da minha branquitude, né, ouvi isso? Ambos, Pedro e Priscila. Né? Eu puxo para mim. Né? Isso é ambíguo, tudo bem, mas eu acho que é muito interessante isso, né? A gente percebe assim, a gente estuda tudo, mas a coisa, ela continua na carne, né? Então, eu penso a partir da minha perspectiva, ou seja, eu acho que tem uma coisa da branquitude, assim, meio, tipo, difícil de sacar a alteridade. Por isso que, às vezes, quando vem, né, críticas e coisas mais assim, é muito comum, né, se sentir muito atacado, né? Como se isso tivesse, assim, fosse uma coisa muito radical, porque lidar com a alteridade é muito difícil, né? Então, nesse ambos, eu achei super interessante, assim, exemplo em ato, assim, dessa questão da escuta. E o segundo ponto, né, sobre Lélia e Fanon, né, analistas não psicanalistas, eu acho que, né, não eram analistas, né, mas tinham sua conversa com a psicanálise, mas eu acho que eles têm uma função muito interessante de estimidade para a psicanálise. Por quê? Porque a psicanálise, ela adora quem já ouviu Lacaniano falar, já deve ter ouvido isso, né? Se colocar numa perspectiva éstima em relação aos outros saberes. Não, então um psicanalista, ele vem aqui na instituição para falar o que falha na instituição, ele está sempre de fora, né? Mas ninguém está muito de fora da psicanálise. E o que eu acho muito interessante em Fanon e Lélia é que eles usam a psicanálise, eles estão meio que dentro e fora, e é por isso que eles são tão ricos. Seja para as reflexões, né, na questão da raça, seja para a própria psicanálise, porque eles estão conversando com a gente, né? Só que de fora. E esse passo do ser meio de fora, ele é, a meu ver, essencial, ele é riquíssimo, né? Se fosse analista, talvez não tivesse tanta graça, não sei. Acho que essa posição é interessante. Legal, Pedro. Eu vou ler agora algumas perguntas aqui, o segundo grupo de perguntas, e eu acho que a gente já encaminha para o encerramento, né?
Então, a pergunta do Carlos Antônio, sendo a psicanálise a cura pela fala e o racismo cultural nos rouba o direito de fala, de que forma a psicanálise poderá desenvolver atitudes antirracistas nos jovens? Essa pergunta está ligada a uma outra mais adiante, mas eu vou seguir aqui na sequência, tá? A Roberta Esteves pede que vocês comentem sobre a fala errônea, né, de racismo reverso, de utilização do termo racismo reverso. Esses autores tratavam disso. A Caroline Logatti diz como lidar na prática com esse silenciamento sobre o racismo, né, imagino aqui, possibilitando lugares de fala e de escuta no ambiente de sala de aula. Mais adiante, ela emenda que também, sabendo que é delicado mediar essa desalienação, essa desconstrução e o acolhimento daquele que sofre. A pergunta na verdade é um comentário do José Guilherme, né, ou seja, para Fanon, a psicanálise não pode ser usada para tirar as dores do mundo que tortura, por isso a desalienação é necessariamente a revolução, daí a subversão da dialética do senhor do escravo de A Karine Santos também faz uma pergunta, das marcas psíquicas criadas pela violência do racismo, quais são as marcas psíquicas criadas nos negros e negras? Seria a neurose negra apontada por Fanon? Ela aliena movimentos de resistência? Né? Muitos agradecimentos em relação às falas e parabenizações, né? Novamente o Carlos Antônio emenda Pedro, dentro das... uma pergunta direcionada ao Pedro Ambra. Dentro das tarefas do antirracismo, como conciliar a rigidez das academias, né, da academia, com as nossas pesquisas afrocentristas, né? E, por fim, me parece que tem aqui duas últimas perguntas. Maria Rosa. A pergunta pode ser para ambos, né? Como sair das fragilidades a nós impostas pelo racismo psíquico, e do Demétrios, que é sobre as apropriações liberais e, consequentemente, parciais de autores como Zales e Fanon. Eu não sei se entendi direito aqui, mas depois, se vocês precisarem, a gente pode com essa pergunta. Né? Acho que é isso, né? Tem aqui um comentário da Rejane, né? Obrigada, me fez pensar na análise e visa desidentificação, mas que para isso é necessário antes reconhecê-la, isso é universal. Bom, é isso, deixa para vocês responderem. Vou começar então, Pedro, finaliza, invertendo um pouco. São muitas perguntas, certamente, enfim, não rola responder todas assim, mas são vários os diálogos, vários espaços, né? Tem sempre, enfim, um convite aberto para que a gente possa dialogar através das redes sociais, do e-mail, dos espaços que a gente tem de estudos, né? Então, faço parte do núcleo do Laboratório de Psicanálise e Sociedade Política, que é do IPUSP, é um espaço aberto que também pode ser circulado. Faço parte da Escola Tamuia, que tem constantemente feito debates a respeito desse tema. Então, todos convidados aí a participar das atividades para que a gente continue esse diálogo, permaneça em construção e transformação. Bom, deixa eu fazer um comentário assim sobre o Preto, que eu achei ótimo, Pedro, você falar sobre a sua militância, né? Eu achei bem interessante, e talvez por eu me sentir muito contemplada no que diz respeito à minha posição atual, né, da militância, de entender que é necessário uma organização, e por isso eu estou, né, militando e organizada também num partido para poder fazer a transformação. Acho que eu me senti contemplada, então só reforço. Eu achei bem legal que a gente pode responder em diferentes lugares. Mas, bom, sobre a questão do direito, sobre a questão da fala, né, roubar a fala. Eu vou citar, enfim, minha orientadora, a Miranda Bier Rosa, ela vai trabalhar uma questão muito importante que é a respeito do desamparo discursivo e o desamparo material. Por que eu estou dizendo?
eu acho que essa questão da fala está muito relacionada também ao desamparo discursivo, né? As posições desses sujeitos dentro do laço social, né, no que diz respeito da posição da língua e da linguagem, né, está dentro, muitas vezes, desse desamparo discursivo, né? Então, o sofrimento, por exemplo, das mães que perdem os seus filhos, você estava falando da juventude, que não podem, inclusive, sofrer a dor dos seus filhos, não podem nomear o sofrimento delas, porque são pessoas que não podem ser choradas, não podem ser reclamadas, né? Porque o Estado vai entendendo, então, que a frase conhecida bandido bom é bandido morto, então como é que você vai chorar uma pessoa que deve estar morta, né? Isso é silenciamento também. Por que eu estou dizendo? Que ele é material e ele é subjetivo, em alguma medida. Estou dizendo isso para colocar que uma psicanálise que esteja implicada com a luta antirracista, né, no limite com a transformação social, não é só com a luta antirracista, né, mas com a transformação social no sentido de, e podem ter, sim, psicanalistas que não estejam implicados com essa questão, acho que é importante, né, níveis de profissionais de toda qualidade em qualquer área, se ele não estiver, esse comprometimento de uma possibilidade de uma escuta radical pode não acontecer, né? Agora, um psicanalista que esteja implicado, ele vai dar, em alguma medida, as condições necessárias para que esse sujeito fale. E quando eu digo vai dar, é porque, pensando numa clínica stricto sensus ou a clínica em vários outros espaços, né? Tem várias outras experiências, pensar em grupo, numa posição, enfim, outras experiências clínicas, né, que as pessoas possam se colocar a dizer, a falar e encontrar em alguma medida, né, uma posição para que ela possa dizer do seu sofrimento, né, a partir, né, daquilo que ela deseja falar de si. Então, está colocado na palavra essa possibilidade, né, e não é necessariamente, e aí acho que é bem importante dizer, né, o Pedro tem um texto, e eu gostaria que ele falasse especificamente sobre isso, né, um texto que ele escreveu, ele já reviu, mas eu acho que ele tem se debruçado sobre essa questão, e especificamente sobre a Lélia Gonzalez também, em pensar a fala como um lugar que a gente pode dizer da gente, mas um lugar onde a gente se equivoca, um lugar onde nós escorregamos, e o outro também, né? Então, se é na fala que a gente pode se passar por essa possibilidade de reconhecimento, de passar, né, sair dessa posição de desamparo discursivo, e em alguma medida isso também tem transformação material, é também nessa possibilidade de reconhecer aquilo que a gente não é, né? Então, inclusive do lugar do silenciamento, né? O que não pode acontecer, ao meu ver, é uma surdez por parte do analista que não escuta o que está sendo falado. Então, a clínica traz essa possibilidade do sujeito se colocar nessa posição de quem fala, de quem se implica com essa fala, né? E aí, por parte do analista, né, ele tem que estar de ouvidos abertos, e aí não só ouvidos, mas nessa posição em que possa escutar esse sofrimento a partir dessa perspectiva, né? E a psicanálise tem essa possibilidade. Então, é uma aposta que existe, né, da radicalidade da psicanálise, que eu, né, posso lhe garantir que existe essa possibilidade, sim. Garantir a partir do quê? Da minha posição como analista, mas, sobretudo, de quem também é analisante, né? Então, de quem também é escutada nessa posição. Então, eu reforço, assim, existe essa transformação. Uma outra questão que eu acho que é importante tratar, se Fanon e Lélia tratava do racismo reverso. Não, pelo simples fato de que o racismo nem era considerado, nem existia racismo. Tem uma frase da Lélia maravilhosa, que é assim, racismo no Brasil, quem foi que disse? Isso é coisa de americano, aqui não tem diferença, porque todo mundo é brasileiro. Acima de tudo, graças a Deus, qualquer coincidência dessa frase dela de 1980 é mera coincidência, né? E aí ela continua. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direito que a gente tem. Tanto é que, quando se esforça, ele sobe na vida, como qualquer um. Conheço um que é até médico, educadíssimo, culto, elegante e com uma feição tão fina, nem parece que é preto. Então, acho que essa forma, né, que a Lélia tem maravilhosa de traduzir, né, essa questão vai dizendo, então, não existia necessariamente essa posição de racismo reverso, mas já existia uma resistência em reconhecer o racismo. E a palavra racismo reverso nada mais é do que essa permanência da resistência, né, de reconhecer o racismo e de poder fazer uma transformação dela, né. Mas, enfim, tem uma série de teóricos aí, facebookianos, instagrams e outras coisas que têm escrito sobre isso, mas eu
eu indicaria ir na fonte lá, que ela já fala dessa resistência, né, social, dessa neurose cultural em reconhecer o racismo no Brasil. Eu vou parar por aqui para o Pedro poder também, enfim, contribuir, tem uma série de outras questões, e, enfim, qualquer coisa eu volto a falar. Bom, vamos lá. Vou começar por uma coisa que você falou no final, desse jeito da Lélia. Eu lembrei de uma coisa que é o seguinte: quando eu fui escrever esse artigo que você mencionou, né, sobre o lugar e a fala, eu fui pesquisar as incidências de fala na Lélia. E sabe qual lugar onde a fala aparece mais? O que ela mais fala de fala? É quando ela está citando uma piada do Milor, né, que é irônico, claro, né, que ele diz o seguinte, porque esse é um dos corações do problema que elas colocam, que é: não existe racismo no Brasil, porque aqui o preto sabe o seu lugar. Esse é o momento que a Lélia mais fala de lugar. Ela repete essa ironia do Milor em vários lugares, né? Então, acho que esse é um ponto de partida. E é uma coisa, assim, gente, para já começar a responder parte da primeira pergunta, né, dessa questão do jovem negro, etc., que é uma coisa que a gente esqueceu na academia, se é que a gente soube um dia, que é um modo de falar, de se expressar, né? Por quê? Porque parte do problema é a linguagem, ou melhor, a língua, né? Como é que a gente materialmente vai transmitir, vai falar, né? Aquela coisa, torno de uma fim da academia, etc. Mas isso não é uma coisa só de, digamos assim, falar simples. Esse é um ponto que a Lélia pega, né? É que ela entende que no Brasil nós fala português, fala pretuguês, né? E claro, o português dela, sei lá, no Rio de Janeiro, anos 80, era talvez o nosso seja um pouco diferente, né? Daí, por exemplo, eu negritaria iniciativas como, por exemplo, o Chavoso da USP, né, que vai tentar trazer a questões acadêmicas a partir de uma linguagem do rap, né, uma coisa talvez que é um pouco mais São Paulo também, né, e outras iniciativas, né, ou, por exemplo, você falava um pouco dessa psicanálise do jovem negro, iniciativas como a perifanálise, né, que está começando agora, que se vale da psicanálise, mas também nasce a partir da periferia, né, ou seja, são todas formas do tecido social se mexer, que fazem, sei lá, é o melhor da psicanálise, é o mais legal da psicanálise, né? O Christian Dunker comentou isso em algum texto esses dias, e eu concordo com ele, que a psicanálise ela tem aparecido mais porque ela floresce bem em momentos de crise. Ela consegue... ela é uma teoria sobre a crise, né? O freudiano é um sujeito em crise. Então, quando a sociedade está em crise, ela parece que ela tem um bom poder explicativo, não é? Sobre a questão do racismo reverso, acho que a Pri matou, né, porque o racismo nem era reconhecido, quanto mais não tinha esse discurso contrário, mas eu pontuo que ele, para já começar a falar sobre a questão da sala de aula, que ele é um discurso que, claro, ele é usado de maneira quase criminosa para silenciar enfim, uma pequena reação que é possível ter de grupos minorizados contra uma estrutura racista, que fala, muitas vezes, de um medo branco. De simplesmente, assim, se alguém pergunta assim, nossa, sei lá, isso é super comum, gente. Vocês estão na universidade, vocês sabem, mas nas empresas é pior, né? Bom, 50 conferencistas, tudo branco, né? É quando você pergunta, nossa, mas 50 pessoas, não tem uma ou duas pessoas pretas para... Acho que no Globo de Ouro, alguma das premiações, aí rolou essa polêmica esses dias. Isso é tomado, né, pela branca como um ataque. Como não? Isso é um racismo reverso. Como assim? Ou seja, algo que é muito pequeno, que fala só de uma obviedade, é tomado como se fosse muito forte. E eu estou dizendo isso por quê? Por conta dessa discussão que é super, super, super difícil, do silenciamento, de como lidar com essa questão racial, do silenciamento dela na sala de aula. Né? Enfim, vou falar de algumas impressões, assim, né? Eu acho que um primeiro ponto é praticar isso que a Priscila mencionou em vários momentos, da perspectiva da escuta. E a escuta de verdade, não é fingir que escuta, escutar para valer. Só que qual que é a dificuldade? Primeiro, né, eu acho que a gente tem que insistir isso junto aos docentes, né, promover o mais que a gente conseguir, de maneiras institucionais, às vezes para-institucionais, que essas questões possam ser escutadas, ouvidas, né? E às vezes é exaustão, gente, porque é um problema, assim, tão, sei lá, radical na nossa cultura, que não dá para você, assim, fazer um comentário de 5 minutos sobre racismo e depois continuar dando sua aula, sei lá, sobre Freud, mano. Não dá,
Não dá, é uma verdade que é muito alta para ser tratada desse lugar mais circunscrito, né? Então, eu vi na sua radicalidade, né? Só que qual que é o problema disso? É porque essa é uma... E aí entra a questão da militância também, né? Porque querer transformar o mundo é difícil. É difícil porque muitas vezes você está ouvindo um discurso, uma posição racista, sei lá, né, mas não seja diretamente racista, mas sei lá, de silenciamento de alguma fala ou de alguma questão ligada à questão racial, sei lá, parte do professor ou de qualquer, sei lá, figura de autoridade, e a gente tende a ver isso como, porque né, uma violência tão direta e a gente não quer mais trocar ideia. Né? E estou dizendo isso por quê? Porque por mais difícil que seja, gente, enfim, estou falando aqui para as pessoas negras, LGBTs, todos esses grupos que são minorizados, conseguir trocar ideia com alguém que aparentemente está te violentando pela maneira como ele te trata. É muito difícil fazer isso. Só que a transformação política, ela depende um pouco disso. Ela depende um pouco de você conseguir ter empatia com esse outro, que a princípio está numa posição ruim, tá fazendo mal, para poder ajudar a transformá-lo, né? E eu digo isso por quê? Porque, por conta do nosso momento político, que é um momento no qual a gente é jogado para o abatedouro, todo mundo, né? As relações, em especial entre professores e alunos, elas tendem a ficar muitas vezes muito agressivas, né? Então, é importante, né, ter um respiro de ambos os lados para entender que a conversa é longa. E ela só vai... A melhor saída que a gente vai ter é se a gente conseguir construir um comum, um horizonte comum de como essa conversa vai rolar, né? Não é fácil, não tem jeito simples. É importante que as lutas sejam ditas, elas se explicitem, mas é importante também que não se crie um ambiente no qual role uma inibição total, né? E a gente começa a tratar uma questão que é estrutural como individualidades, né? Professor X, professor Y. Por quê? Para voltar no começo da minha fala, é mais interessante fazer uma luta antirracista a partir de atos, não de pessoas, né? Ou seja, putz, houve atitudes ou há estruturas racistas, vamos tratar delas? Quando a gente vai para a pessoa, isso torna o debate quase impossível, né? Então, enfim, eu sei que eu estou falando de uma maneira, assim, meio difusa, porque eu acho que a questão é difícil mesmo. E daí, por fim, né, a questão das apropriações liberais, né? O que eu acho? Eu acho que elas existem, né? E eu acho que talvez, assim, as apropriações... Tudo é apropriação, né, gente? Você puxa para um lado para o outro, não existe uma... A gente vai tentar, né, sempre ler, buscar uma verdade do autor, mas eles estão sempre abertos, né? Tem gente que pega Freud para fazer cura gay, né? Mas que seja aquilo, seja muito contra-intuitivo se a gente tem uma leitura um pouco mais séria de Freud, da importância de tratar autores como Fanon e Lely a partir de uma perspectiva rigorosa e acadêmica, né? Mas eu farei um breve comentário no sentido de que eu acho que tem uma diferença da apropriação do Fanon e da Lely, pelo menos há alguns anos, né? Hoje, com a Lely circulando mais, acho que é um pouco diferente, que é o Fanon, eu acho que apagam o lado... Priscila pode me corrigir, assim, mas nos últimos anos, talvez apaguem um lado um pouco mais revolucionário dele, né? Ele universitariamente, não, é o cara, não, vamos ler o Pele Negra, esquece lá o Condenados da Terra. Então, acho que daí é uma pressão, talvez, mais classicamente liberal, né? Tiram o caráter revolucionário e a questão da violência no Fanon. No caso da Lélia, não sei se é exatamente por aí, mas com certeza o que acontece é tirar a psicanálise dela e coloca ela num lugar que, a meu ver, é no mínimo impreciso, teoricamente, né? Então, acho que são apropriações um pouco diferentes, mas que os efeitos possam ser liberais. Daí, por fim, né, eu acho que... daí uma hipótese, assim, para finalizar, que eu acho que a Lélia tem voltado com tanta força agora. Primeiro, que ela é um intelectual incrível, né, da materialidade, né, do que ela transmite, é verdade, mas por que nesse momento histórico? Porque eu acho que ela oferece uma saída a essa oposição que a gente montou entre universalidade e identidade. Porque ela hackeia esse sistema, que é um sistema que, no fundo, é o sistema da branquitude, é um sistema que no limite, ele é fascista, porque você só consegue resolver a partir de uma ruptura radical, que você não tem um horizonte de construção comum. E ela consegue fazer isso, e
a menção que a Priscila fez, a questão da fala, eu acho que ela é interessante, por quê? Porque na noção de fala da Lélia, pelo menos no racismo e sexismo, você tem as duas coisas. Você tem uma fala na qual existe uma divisão do sujeito em relação a si, porque ela está usando a noção de fala da psicanálise, né? Então, o sujeito que não sabe o que diz, né? E é por isso que ela vai usar a fala para meio que analisar o branco. Parece que ela está fazendo um texto sobre o negro, mas ela está fazendo um texto sobre o branco no Brasil, sobre a cultura brasileira, né? Como o racismo é um reflexo. Então, ela vai apontando e falando, olha, aqui, a pessoa não está sabendo o que diz. Ela está esquecendo que ela é americana. O branco está esquecendo que ela é americana. Por outro lado, se a gente analisa não só o conteúdo, mas a forma pela qual a Lélia constrói o texto, a gente vai notar que ela também se vale da noção de fala, tal como a gente tem trabalhado nos últimos anos, que é uma afirmação da identidade, ou seja, que é a nota de rodapé que eu li para vocês lá no começo, né? Ela se vale no lugar dela de mulher negra, sim, mas ao mesmo tempo, ela consegue saber que esse é um lugar que ele não é substancializado, que ele não é idêntico a si, que ele faz parte de uma estrutura. Por isso que eu acho que ela tem sido tão requisitada, porque ela talvez ajude a gente, como ela mesma diz, a ter uma certa malemolência em relação a esses binarismos que a gente vai construindo. Deixa eu só fazer, então, um comentário também a respeito dessa questão da apropriação dos liberais sobre o trabalho, enfim, da Lélia. Acho muito bom, enfim, que Pedro vai colocando, como ele vai lendo, como se apropria. Eu indico de sair do trabalho do Davidson, que ele faz exatamente essa leitura sobre o trabalho do Fanon, e lembro a vocês, enfim, acho que uma posição super interessante, que a Lélia já vinha sendo estudada há algum tempo, já vinha, né, numa posição de leitura também acadêmica e da militância, mas ela explode enquanto uma autora reconhecida, né, e hoje em dia os livros a respeito da obra, né, da Lélia Gonzalez são muito procurados, são um dos maiores, assim, de mais vendas, quando a Angela Davis vem e nos questiona, por que vocês estão me fazendo questões e perguntas e de alguma forma me admirando, sendo que vocês têm aqui Lélia Gonzalez, né, novamente, né, numa posição, ainda que não estou colocando a posição pela Angela Davis, mas o que ela escancara é a nossa posição de colonizada ainda, né, então a gente fica esperando, né, essa referência deste outro espaço. Eu acho que isso é muito sintomático em dizer. E também, aí, com essa explosão, tem essas apropriações. Não existe infelizmente ou felizmente, não existe uma teoria, ou um livro, um conhecimento que seja restrito a um determinado grupo, né, político. Ele está sempre em disputa, né, em movimento. E isso é bom em alguma medida, porque a gente pode, inclusive, rever e desconstruir. Por que eu estou dizendo isso? Num primeiro momento, quando Os Condenados da Terra é lançado, ele é super rechaçado, né, como se fosse uma apologia à violência, justamente por uma leitura liberal, né? E agora ele está sendo retomado numa outra posição. Tem uma série de autores revendo essa posição, né, dele. E, pragmaticamente, dentro do contexto histórico, ele é tomado de acordo com os interesses. Então, o primeiro livro que chega aqui são Os Condenados da Terra, depois vem Pele Negra, que é apropriado, enfim. Está em constante disputa, né? Se a gente quer dar um lugar para esse conhecimento, a gente precisa se colocar numa forma prática, em estudá-los, em disputá-los, em escrever sobre, e é um trabalho duro, é um trabalho intenso, e acho que não está só nessa disputa acadêmica, mas está, sobretudo, desses autores na proposta intelectual e prática que eles colocam para a nossa geração. E para a geração que vem, né? Então, é uma obra viva, mais do que nunca. Eu acho que Lélia e Fanon, né, estão vivos nessa perspectiva. Então, quando eu digo vivos, assim, a gente precisa, né, se ocupar dessa leitura. Então, eu sugiro essa questão, enfim, sobre não ficar preso a essas críticas, né, somente aos liberais. Fazer uma apropriação e falar assim, não, o que Fanon fala é isso, e fazer uma defesa, né? Agora, com relação a... Eu voltei. E eu queria terminar com isso a minha fala, porque eu acho que para mim é muito importante, né? Tentam dividir o Fanon, sobretudo, entre... Um pouco como o Pedro está falando da Lélia, né? Então, se recusa a parte, né, da Lélia psicanalista e, enfim, tenta se apropriar dentro dessa parte mais, né, da questão política-cultural. Mas o José Guilherme faz uma pergunta a respeito
um comentário dizendo que Fanon, então, era revolucionário, então a psicanálise não necessariamente seria revolucionária, né? Ou não teria muito a contribuir, né? Foi isso que eu entendi depois. Você pode me corrigir, José Guilherme. Mas, enfim, eu acho que não. Assim, o Fanon dá uma saída. Não é à toa que o Fanon deixa a descrição dos casos, ele não analisa os casos, ele simplesmente relata os casos no final do livro dele, Na Beira da Morte, né? Que são os condenados da terra. Por último, você vai ler os casos, é para dizer que existe um sofrimento profundo nas pessoas que estão nesse sistema. E o que ele está dizendo é que existe a possibilidade, não tem como estar saudável dentro de um sistema adoecido, obviamente, mas existe uma saída e eu acho que ele aponta nesse horizonte revolucionário, mas sem desconsiderar esse sofrimento, que é preciso reconhecimento. E por que eu estou dizendo disso? Porque há muito adoecimento quando a gente não pode escutar o nosso sofrimento, né? E esse é o lugar da psicanálise, é o lugar que pode escutar o sofrimento, né? E que pode, sim, nos organizar para uma prática revolucionária. Então, é essa a minha aposta. Eu não acho que ele joga fora, que ele descarta, né? E essa cisão que existe entre o Fanon político e o Fanon clínico é uma estratégia justamente para a gente não entender qual é essa, primeiro, né, essa dialética e essa não cisão, né, entre, né, a mente e o corpo, né, entre uma prática material, enfim, e essa prática psíquica. Nós somos um todo, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Então, para mim, né, é um chamado que ele deixa no final do livro para a gente pensar as nossas condições para a luta, né? E os efeitos disso na nossa psique. Então, eu acho que esse é o maior legado, e a Lélia também faz isso de forma muito brilhante, como o Pedro já colocou. Tá desligado. Tá mutada, Kelly. Somos nós nessas lives, né? Não tem jeito. Bom, então eu acho que é desnecessário dizer o quanto os participantes aqui aproveitaram esse momento, né? Pelo chat, há muitos cumprimentos, agradecimentos. Nós vamos encerrando, então, esse momento. Eu agradeço imensamente as contribuições ricas, consistentes, profundas que vocês nos trouxeram, especialmente pela possibilidade de visualizarmos aqui a psicanálise como uma teoria e uma clínica viva, né? Ou seja, como um campo analítico do sujeito que está imerso nesta realidade histórica, nessa materialidade, né? Por isso, a leitura de Fanon e Lélia Gonzalez é fundamental, né? Então, nesse sentido, eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de diálogo, né? De ouvi-lo e ouvi-la novamente em breve. Então, agradeço muito a participação de vocês em nome da Faculdade de Educação, do NEAD, né? E dizer para o pessoal que está participando aqui, sim, vai ficar gravado, né? Vai ficar disponível no canal o vídeo. E gostaria também de agradecer aos participantes pelas contribuições, pelas perguntas, né? Pela forma como nós conduzimos aqui, né, esse momento de uma maneira muito respeitosa, muito proveitosa, né? Se vocês quiserem dizer alguma coisa, fique à vontade. Obrigada, foi ótimo. Fiquei muito feliz também. Só quero agradecer mesmo as perguntas, as pessoas que nos assistiram, ao convite, ao Pedro pela divisão da mesa e sempre um diálogo rico, e a você, Kelly, por materializar e configurar esse convite da universidade e do NEAD para a gente. Obrigada. Agradeço também o convite, Kelly, mais essa rodada da nossa conversa, né, Priscila, sobre essas questões, e agradecer principalmente ao público, porque, assim, gente, parece que a gente tem tudo na cabeça, e a gente vem e fala, não, a gente é causado pelo que vocês estão falando. Então, a parte da nossa fala foi legal, porque as perguntas foram legais, entende? Então, a gente só consegue produzir, pensar, eu, pelo menos, desse jeito, né? Então, agradeço muito vocês, é uma produção coletiva. Então, boa noite a todos e todas e até a próxima, né? Até mais, gente.